Qual é a evidência de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Agora chegamos a um ponto. E aí, como é que eu sei que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Quando ela fala línguas? Não. O que então, pastor? Gálatas 5, 22 e 23. Que diz aqui na página 786 da Bíblia que estamos usando aqui. Página 786. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O apóstolo Paulo escreveu assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você quer saber quando alguém é cheio do Espírito? Se ele tem os frutos do Espírito na vida dele. Então, ser batizado com o Espírito Santo pode acontecer em qualquer momento da experiência religiosa. E qual é a evidência de que eu fui batizado? Se eu produzo na minha vida os frutos do Espírito. Então, vou dar um recadinho para você. Pastor, e essa história de falar línguas? Não tem isso na Bíblia. Você tem na Bíblia exemplo de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo e falaram em línguas? Tem exemplo. Mas por que isso aconteceu? Porque lá havia necessidade de se falar em línguas. Olha para Atos capítulo 2, conta lá 14 nações que a Bíblia dá nominalmente, que não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. No dia em que o Espírito Santo foi dado, eles também receberam o dom de línguas. Para quê? Para evangelizar para aquelas pessoas. Agora, e se eu estou numa igreja que todo mundo fala português? Deus vai me dar o dom de línguas para falar o quê? Se todo mundo está entendendo o que eu falo. Imaginemos que nós sejamos aqui uma igreja agora de 7 pessoas. E Deus me deu o dom de línguas. Ele vai me dar o dom de línguas? Para quê? Se a gente fala português. Não existe isso. A Bíblia não tem língua estranha. A Bíblia tem a expressão novas línguas, outras línguas, não estranha. Então essa história de que quem é batizado com o Espírito Santo fala línguas, inventaram isso. Até porque não há necessidade, numa igreja que todo mundo fala português, do dom de línguas. Vou dizer uma frase que você depois tem que anotar e gravar. Depois você volta o vídeo no YouTube lá. Dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que o Espírito Santo dá ao crente de falar um idioma, uma língua materna de alguma nação com a qual ele nunca teve contato, com o propósito de evangelizar. É isso que acontece na Bíblia. Todas as vezes que alguém é batizado com o Espírito Santo e fala línguas, é nesse contexto de evangelizar pessoas que não falavam a língua dela. Agora, se eu estou numa igreja que todo mundo fala português, Deus vai me dar o dom de línguas para quê? Não teria necessidade. Segundo ponto, alguns estão dizendo que foram batizados com o Espírito e começam a falar um tipo de língua que ninguém entende nada. Isso não é dom de línguas. Por que não é dom de línguas? Porque não é língua nenhuma. Porque não é língua materna do Japão, da França, da Inglaterra, da Finlândia. Não é língua nenhuma. Esse monte de coisas que as pessoas falam dentro da igreja sem ninguém entender nada, não é língua.